Olá! Hoje a gente vai falar sobre as invasões holandesas. Bom, o que está por trás das invasões holandesas? Para começar, ela é um desdobramento da União Ibérica. Lembram? Última aula. Portugal e Espanha sob a mesma coroa. Portugal, com isso, herda os inimigos da Espanha, e entre eles estão os holandeses. E o açúcar produzido no Brasil, outra coisa que está por trás, né, da invasão. O açúcar produzido no Brasil era de extrema importância para a Holanda, porque a Holanda ela comprava esse açúcar, refinava na Holanda, porque ela não exercia o processo de plantar, colher, produzir o açúcar, mas ela dominava o processo de refino. E aí esse açúcar refinado ela revendia pela Europa por um valor muito alto. Então o açúcar era extremamente lucrativo para a Holanda. E esse açúcar vinha principalmente da capitania de Pernambuco, né, no Brasil. Então o açúcar está aí para variar por trás das coisas no Brasil nessa época. Também havia no Brasil grandes investimentos de particulares holandeses que queriam investir na produção de açúcar. E aí, com a União Ibérica e com o fato de que o Filipe II ameaça dificultar ou até mesmo interromper esse comércio, né, da Holanda do açúcar, ou em não deixar que haver investimentos, não deixar a Holanda comprar esse açúcar para refinar, os holandeses se sentem ameaçados, não querem perder esse comércio que para eles é extremamente lucrativo, e aí acabam decidindo pela invasão. Então eles vão invadir o Brasil para principalmente garantir a produção do açúcar. As invasões holandesas são, na verdade, duas principais. A primeira tentativa deles foi em Salvador, em 1624, mas eles só ficaram lá um ano. E aí vem uma segunda tentativa, que é Pernambuco, em 1630, que aí, essa, como vocês podem ver aí, é bem mais duradoura. Vai até 1654, na verdade, até depois, bem depois da União Ibérica ter já terminado. Mas agora, na primeira aula, a gente vai falar sobre essa invasão de Salvador, que foi essa primeira tentativa da Holanda de fazer uma colônia holandesa ou neerlandesa. Se vocês ouvirem neerlandesa, significa também Holanda, a mesma coisa. E quando a gente falar dos flamengos ou dos batavos também, se eu falar isso, ou se vocês lerem isso em algum lugar, também está se referindo aos holandeses, tá? Só um parênteses. Então, os holandeses miram, são bastante audaciosos, na verdade, né? E miram primeiro em Salvador, que era o quê? A capital da colônia. Lembram disso? Salvador tinha virado já capital. Então, com isso, era mais bem defendida do que outras regiões da colônia. Em 8 de maio de 1624, então, os holandeses invadem Salvador e já esse projeto bem ambicioso, né? Já que Salvador era a capital da América Portuguesa. E na cidade, na verdade, eles não enfrentam muita resistência. E com 24 horas de bombardeio, os holandeses já conseguem tomar a cidade. Eles vêm equipados com 26 navios, 450 canhões e 3.300 homens e tomam Salvador com uma certa facilidade. Eles prendem o governador da capitania, que se chamava Mendonça Furtado, e ele é enviado para a Holanda junto com muito açúcar, várias caixas de açúcar e também bastante pau-brasil. Só que, apesar de a tomada de Salvador ter sido relativamente fácil, os holandeses não vão conseguir
tomar o interior. Por quê? Os habitantes de Salvador eles fogem para o interior e não vão entregar tudo de bandeja para os holandeses, e lá eles vão organizar a resistência deles. Então, é a resistência dos luso-brasileiros contra os invasores holandeses. E eles são liderados por um cara chamado Matias de Albuquerque. Como é que se dá essa resistência, né? Então, durante esse período de resistência, os luso-brasileiros vão lançar mão da chamada Guerra Brasílica, que nada mais é, na verdade, do que um tipo de guerra de guerrilha. Então, você tem ataque surpresa, divisão de tropas, os guerreiros são rápidos, e eles atacam rápido e também recuam rápido, porque isso acontece quando você tem um lado que é mais fraco que o outro, eles sabem que não vão conseguir vencer numa batalha tradicional, então eles acham outras formas de ataque. E com essas estratégias, os guerrilheiros conseguiram cercar os flamengos e em 22 de março de 1625, a Espanha enviou a Salvador para ajudar a resistência a maior frota que já cruzara o Equador, com 52 navios e 12 mil homens. Com isso, os holandeses não conseguem resistir, acabam capitulando, e se renderam no dia 1º de maio de 1625. E aí, com isso, tem fim a primeira tentativa de invasão. Mas os holandeses não vão desistir tão facilmente. E aí vem a invasão de Pernambuco, que vai ser o tema da próxima aula.